A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente, GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco e a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. No início desse ano, registramos em cartório o compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectador. Nós hoje vamos falar de um assunto que o brasileiro, aliás, todos no mundo inteiro, apreciam muito falar e conversar sobre cerveja. Nós estamos aqui com o proprietário do Posto Modelo, Daniel Teixeira, que trouxe para Macaé uma inovação da Ipiranga, que é uma Beer Cave, que daqui a pouco vocês vão conhecer com mais detalhe a história e como funciona uma Beer Cave, qual é a proposta de você ter aqui no Grupo Ipiranga essa forma de fazer com que as cervejas tenham um tratamento diferenciado. E vamos falar também com um beer gourmet de cerveja, um beer sommelier, que já é conhecido de vocês, já é cliente aqui do programa Raio X, já algumas vezes estivemos juntos conversando. Ele que é um entusiasmado pelas boas cervejas. E depois nós vamos continuar aqui também conversando com um cervejeiro local que foi pioneiro no fabrico de cervejas das ditas artesanais e que hoje também está com a sua produção já no terceiro rótulo de cerveja, numa escala maior, que também vai conversar sobre esse processo de se fazer cerveja aqui em Macaé, que anda crescendo e muito.
Prazer enorme, Daniel, tê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Nós já estivemos aqui na inauguração desse restaurante. Você que fez uma casa de primeiro padrão aqui na região da Ajuda, no Complexo da Ajuda. E, inicialmente, muita gente achou que você estava exagerando aqui na qualidade, e você está vendo que a qualidade é que está te trazendo toda essa pleura aí de pessoas que vêm aqui conhecer o seu trabalho, conhecer o seu restaurante, a sua pizzaria à noite, que também está se desenvolvendo extraordinariamente. E isso num período em que nós estamos falando de dificuldade financeira, né, de crise econômica. Você encontrar um empresário que acredita na sua cidade, que faz investimentos no sentido de gerar emprego, de fazer com que as pessoas possam trabalhar, isso realmente é gratificante e é motivo suficiente para que o programa Raio X visite essas empresas, todo esse empresário que tem a preocupação em não parar com o dinheiro, mas continuar fazendo o dinheiro girar através do investimento e da melhora dos seus negócios. Prazer enorme, gostaria que você falasse muito hoje sobre a Beer Cave. Então, a Beer Cave é um produto que a Ipiranga lançou, né, há uns 3 anos mais ou menos, mas incrementou ela fortemente na mídia e trabalhando, realizando, né, da Olimpíada para cá. E o nosso posto modelo aqui foi escolhido, né, pelo nosso faturamento que a gente já tem junto à Ipiranga, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo em quase 4 anos, que a gente está aqui no posto modelo. E a partir de um patamar de faturamento, né, ela nos propôs a implantação da Beer Cave para atender, para a gente ter uma variedade de cerveja maior para o nosso público, nosso cliente, gelada, né? Então hoje a gente tem mais de 100 rótulos de cerveja de todo mundo, gelada, cervejas artesanais, cervejas especiais e aí cerveja comum, e num volume maior, porque várias vezes a gente teve eventos próximos aqui e a gente com 2 ou 3 freezes não era suficiente para atender a demanda do nosso cliente. Então a gente fez esse investimento e estamos felizes com o resultado que tem tido até aqui. Bem, nós agora vamos ouvir de quem entende efetivamente de cerveja, até da explicação dessas categorias que nós acabamos de ouvir, porque eu acho que cerveja e futebol é paixão nacional, né? Nós sabemos que o brasileiro é um dos grandes consumidores de cervejas do mundo, né? Eu não sei o ranking, naturalmente os senhores aí que conhecem mais isso de perto poderão nos dizer, né, em que classificação de bebedores de cerveja, de produção de cerveja, haja vista que o Brasil domina o mercado hoje internacional, a Ambev. Nós temos aí uma indústria cervejeira reconhecida no mundo afora e fabricando cerveja não só no Brasil, como em várias partes do mundo, né? Mas eu gostaria de falar com quem realmente entende, com o Diego, que essa filosofia da Beer Cave é inovadora, Diego? Fernando, prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. É inovadora, é sim, porque o posto de combustível virou um local onde vários jovens se reuniam nas lojas de AMPM, essas lojas que tem dentro do posto, para beber uma cerveja. Então, a Ipiranga lançou forte, inclusive eu tive num evento no ano passado onde ela fez o lançamento da Beer Cave, um evento voltado para o mercado cervejeiro, voltado para o público que aprecia cerveja especial, e aí ela entrou forte com isso. Então é totalmente inovador, é um produto de ponta para você poder ter bons rótulos e para você poder ter uma quantidade maior de rótulos dentro do ambiente. Foi o que o Daniel falou aqui, ele consegue ter mais de 100 rótulos e acondicionado de forma correta, podendo colocar ali e entregando o melhor produto para o cliente. Bem, nessa nomenclatura de cerveja que nós acabamos o Daniel falou agora, nós estávamos aqui nos bastidores antes de iniciar o programa e você deu uma explicação assim extraordinária que eu tenho certeza que o nosso telespectador, aquele que está nos assistindo, ele se prenderá a essas modificações e a esses conceitos de cerveja artesanal, cerveja especial e cerveja de massa. Gostaria que você explicasse um pouco a respeito do que significa isso na realidade. A gente conhece a cerveja especial no Brasil muito como cerveja artesanal. Com o boom que deu da produção de cerveja dentro do Brasil, e hoje, assim, ela está num patamar dos melhores mercados cervejeiros. Você tem produtos no Brasil, você tem marcas de cervejarias no Brasil que competem lá fora e estão ganhando prêmios e chegando bem próximo ou até superando os mercados ingleses, mercados americanos. Então, assim,
A gente entende artesanal como uma cerveja de produto com uma mão de obra mais qualificada, mas sem tanta estrutura de produção. Então, assim, a cerveja artesanal seria basicamente a cerveja que você produz para você, que você produz dentro do que você gosta, na panela, na essência de como seria uma produção de cerveja. Só que não se pode ser comercializada. A cerveja, para ser comercializada, você precisa de um registro do Ministério da Agricultura. Então, a gente classifica como cervejas especiais. Na verdade, o que vai determinar ali é a produção, é o quantitativo de produção e a forma com que ela vai ser produzida. Existe uma corrente que diz que não, que a cerveja artesanal, quando você não muda nenhum tipo de produção, você não tem nenhum adicional ali de fora do que a lei de pureza alemã diz, continua sendo artesanal independente da litragem que ela é produzida. Existe uma outra corrente que diz que quando a cerveja está sendo produzida em fábrica para comercialização, ela muda para um patamar de especial. Não tem ainda batido o martelo, entendeu, Fernando? No Brasil, qual é a nomenclatura? Mas o mapa proíbe que você use o termo artesanal. A partir do momento que você registra uma cerveja, ela vira uma cerveja especial. Então, assim, você vai receber aqui um mestre cervejeiro de Macaé, e ele vai te dizer isso. A partir do momento que ele faz o registro, que ele vende a cerveja dele, ele está vendendo uma cerveja especial e não mais uma cerveja artesanal. A cerveja de massa, que a gente está acostumado, que são as cervejas de larga escala, né? São cervejas que têm um processo de produção muito mais curto e alguns componentes dentro dela que barateiam o custeio da cerveja. Então ela tem uma litragem muito maior de produção, um tempo muito mais curto e componentes nela que a gente chama de cereais não maltados para ter um pouco mais de... não seria lucro, na verdade, mas seria um pouco mais de produção a um custo mais baixo para que seja... Diferente. Exatamente, exatamente. Agora, quando você bebe uma Heineken, por exemplo, que é um pouco mais cara, uma cerveja um pouco mais cara, ela também está na larga escala. A Heineken mas muita gente cerveja... considera uma Heineken uma coisa assim mais... Dentro das cervejas de larga escala, a gente já tem uma diferença de algumas cervejas. Ah, perfeito. Entendeu? Então, a Heineken é uma cerveja puro malte. Ela não tem cereais não maltados na composição dela. Então, normalmente, assim, o cervejeiro artesanal, o cervejeiro que começa a buscar novos rótulos, novas cervejas, entra pela Heineken, assim, né? Ele vem de baixo... Ele vende umas cervejas mais leves e acaba indo... Tanto que você sempre vê assim, eu não gosto de Heineken porque a Heineken é muito forte. Ou eu gosto porque a Heineken é muito forte. Já é um pouco do processo de produção da Heineken, que é uma cerveja de larga escala, mas é uma cerveja mais premium, vamos dizer assim, né? Tem uma linha premium, você tem uma Heineken, uma Stella, uma Budweiser, que são cervejas consideradas um pouco mais... melhores produzidas. É muito complicado você colocar... pelo menos com um produto mais diferenciado. É muito complicado, porque assim, você pegar uma cerveja que tem um sabor também. Tem gente que bebe uma determinada cerveja e que é fã daquela cerveja a vida inteira. Exatamente. Eu gosto dessa e só bebo essa. Também tem a questão da interação pessoal, né, com a cerveja, né? A gente tem até uma coisa engraçada, né? Quando a gente estuda cerveja, num curso de beer sommelier, todo mundo entra falando assim, as cervejas massificadas são ruins. E a primeira aula que você tem é assim, não é ruim, ela é feita para aquilo. Então, assim, você não pode pegar uma cerveja especial e comparar uma cerveja de larga escala e falar que uma é boa, a outra ruim. As duas têm propósitos totalmente diferentes. Uma cerveja especial é mais elaborada, é para você combinar com um cardápio específico, é para você ter N estilos de cervejas. Em cada momento você beber uma que esteja mais naquele momento, com um cardápio, com um clima diferente. Com interação da alimentação, né? Exatamente. E uma cerveja de massa é uma cerveja feita para ser uma cerveja fácil de beber, leve, que a pessoa beba para refrescar. Para refrescar. Exatamente. Bem, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco continuamos falando aqui do Posto Modelo Ipiranga e falando de cerveja e falando dessa novidade que o Daniel trouxe para Macaé, que é a Beer Cave da Ipiranga. Eu volto daqui a pouco.
A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente. GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco e a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Estamos de volta com o programa Raio X e agora nós vamos conversar com quem entende de fabricar cervejas. E aqui, nesse clima de Beer Cave Ipiranga, aqui no Posto Modelo na Ajuda, o Daniel já falou dessa conjuntura, desse investimento, vocês vão ver aí imagens também do restaurante que fica próximo a Beer Cave. Daqui a Beer Cave nós temos mais ou menos aí uns 7 metros, 8 metros, quer dizer, é pertinho para você adentrar na Beer Cave e trazer aquela super gelada, quase 100 rótulos, chega às vezes a 100 rótulos de cervejas especiais e cervejas comuns. E a gente vai ouvir falar agora como surgiu essa onda de cerveja em Macaé e hoje o pai da cervejaria macaense, da cerveja que começou aqui, está ao nosso lado, que é o Adriano Peixoto. Prazer enorme tê-lo aqui. Prazer. Você que já é uma lenda aqui em Macaé, você que iniciou esse processo, começou na primeira panela, com os primeiros ingredientes. Hoje você, além de ter 3 rótulos de cervejas super conhecidas na cidade, você acaba também sendo aquele que inicia, conversa e grandes outros cervejeiros já começaram a fabricar aqui em Macaé, num verdadeiro cinturão aqui de crescimento desse mercado. Como é que você vê hoje uma estrutura como essa da Beer Cave? Antes de a gente falar um pouco dessa joia preciosa que você nos trouxe aqui para a gente conversar. Eu acho super interessante para o cervejeiro
que fabrica a cerveja especial, principalmente quem fabrica em pequena escala, porque a cerveja que a gente fabrica ela é uma cerveja viva, ela não só pasteurização. O processo de pasteurização ele é interessante, que aumenta a validade, mas ele também diminui muito o sabor e os aromas de uma cerveja especial. Então a gente preza pela cerveja viva, que ela é mais saborosa. E a Beer Cave, como ela mantém uma temperatura, eu vi ali estava -9, você pode colocar sem medo a sua cerveja ali, que ela vai manter toda a integridade dos seus sabores do jeito que você fabricou. O Daniel, inclusive, estava dizendo que quando a cerveja chega aqui, ela vem direta, ela chega gelada e é colocada imediatamente ali gelada, ou como é que funciona? Ou ela não pode ser armazenada em outro lugar, ela tem que ir direto para a Beer Cave? Dependendo da cerveja, a Ipiranga tem uma logística própria, né, chamada Ipiranga Suprimento no Rio, que dependendo da cerveja, essa específica que o Adriano está se referindo, que não pode sofrer, ter uma temperatura maior, ela já vem num caminhão refrigerado, um caminhão frigorífico, e ela vai imediatamente todo o seu volume para dentro da Beer Cave para não perder a qualidade dela. Não todas, mas aquelas que se faz necessário para esse método. Bem, nós vamos agora, daqui a pouco, degustar essa cerveja, mas eu gostaria que o Adriano falasse da produção específica, um pouco da história da sua cerveja, como é que você começou fabricando e chegou aí a essa marca que nós temos aqui. Você tem outras marcas, essa é a Macaíba, né? E você conta um pouco para nós como é que você se introduziu nisso, paixão, como é que foi que você chegou aí a ser o mestre dos mestres cervejeiros aqui de Macaé. Quando eu tinha 18 anos, um amigo meu, Vicente Klonovic, não sei se você deve conhecer, né? Conheço, com certeza. Ele me ensinou os primeiros processos de fermentação de bebida fermentada. E eu cheguei a fazer cerveja de batata doce e cerveja de aipim. Era uma cerveja bem rústica, era feita com fermento de pão e era um líquido leitoso, branco, que até espantava as pessoas. Aí eu fui fazer o curso de farmácia e deixei isso de lado. Aí depois, em 2012... resolvi retornar essa paixão e comprei um kit cervejeiro de panela para poder fabricar em casa. Só que aí com o tempo você vê que não dá para fabricar só aquela quantidade, a gente foi aumentando a quantidade. E cada vez mais amigos querendo. Mais amigos querendo, né? O pessoal pedindo para comprar, né? Aqui próximo da gente, em Madalena, a cervejaria Buse, ela abriu uma chance para quem estava começando de terceirizar a sua cerveja lá, que é chamada de cervejaria cigana. Eu sou considerado um cervejeiro cigano. Eu não tenho a fábrica, eu fabrico numa fábrica já existente, que ela é toda legalizada pelo Ministério da Agricultura. Então eu vou lá com a minha receita e fabrico uma tiragem maior para poder ser comercializada. Em 2015, há 2 anos atrás, a gente lançou a primeira cerveja comercial em Macaé, que é a Macaíba. Esse nome é em homenagem ao nome da cidade, a origem do nome da cidade é da palmeira chamada Macaíba. E como essa cerveja é uma Session IPA, a gente colocou no rótulo Macaíba. E como é que você se sentiu assim, como um cervejeiro quase que profissional hoje, depois de você passar desse processo, né, de aprendizado? Você, naturalmente, você gosta de cerveja, não tem como um cervejeiro que não gosta de cerveja, bom sujeito não é, ruim da cabeça ou é doente do pé, né? Você não começou fabricando pelo gosto comercial, começou fabricando pelo gosto de apreciador da cerveja. Né? Inclusive essa cerveja que a gente lançou, que foi a primeira cerveja, ela é uma Session IPA, é uma cerveja que ela agrada muitos cervejeiros, mas o público em geral ele não conhece esse tipo de sabor, que ela é uma cerveja mais amarga e mais aromática. Qual o conteúdo? O que tem nessa cerveja aqui? Ela é puro malte, né? Tem vários maltes, tem malte caramelizados, que dá essa cor aqui âmbar, e tem lúpulos americanos que dão um sabor frutado e o aroma também cítrico. Então ela é uma cerveja que ela é relativamente uma cerveja mais cara do que as cervejas comerciais, por causa do preço do lúpulo, que ele é muito caro, e que você gasta muita quantidade desse produto para poder chegar a esse produto aqui. Isso é uma refeição, né? Bem, nós vamos saborear e vamos fazer uma impressão sua e uma impressão minha, naturalmente, telespectador. Não pode molhar a boca aí no bico, não. Espera um instantinho. Vamos lá, vamos ver. Primeiro, ela tem aroma, para começar, né? Aroma cítrico, né? Você tem aroma. E depois ela tem um buquê, né? Você, quando pega a cerveja, você traz aqui, ó, você já sente, né? E é uma cerveja para macho. Viu? É amarga, né?
E ela agradou muito o público em geral, que eu até fiquei admirado, porque é uma cerveja mais difícil do público em geral conhecer, né? O pessoal até falou assim, você é maluco lançar uma Session, tem que lançar uma Pils. Eu falei, não, é cerveja especial, é especial. Então, para público especial também. Curioso, algumas observações, vou pedir ao Daniel que faça algumas observações, eu estou fazendo as minhas, é que quando você pega a cerveja e dá a primeira golada, você sente um amargozinho que talvez não seja o melhor. Mas quando ela desce e você termina aquele gole e você coloca no palato, ela tem assim uma diferença de frutificada que é sensacional. Né? Porque a cerveja não é você engolir só a cerveja, né? É você degustar no palato. Então você pega a cerveja, ó. Ela tem outro sabor. Qual a sua impressão, Daniel? É uma cerveja muito próxima, vai um pouco para o lado do vinho, né? Que é algo para você apreciar, diferente da cerveja comum, né? Que é uma coisa de mais quantidade. Essa realmente é de mais qualidade, é uma coisa diferente, tem esse sabor caramelizado, é uma cerveja diferente. Ela combina com o que para comer? Ela combina muito com carne, com picanha, carnes gordurosas, com queijo de sabores fortes, tipo gorgonzola, parmesão. Uma costelinha de porco, hein? Meu Esse Deus. amargor, ele harmoniza muito bem com a comida gordurosa. E quem vem aqui, tem petisco? Tem petisco. Nós temos aqui, a partir das 18 horas, temos um cardápio especial de petiscos e temos pizza também no forno a lenha a partir de 18 horas. E no almoço nós temos um self-service especial com churrasco. Agora você vê, você degustar uma cerveja dessa merece realmente, como ele falou, uma carne também que combine, né? Que você... E o queijo forte, quais seriam, para o nosso telespectador, quais seriam os queijos fortes que ele poderia estar degustando junto com a macaípa? Então, o gorgonzola é um queijo muito bom para degustar junto, né? E o parmesão também, porque eles também são bem gordurosos também, um sabor bem acentuado. E esse copo aqui é o copo próprio para esse estilo de cerveja. Ele tem esse corpo aqui maior para você poder sentir o buquê e o aroma da cerveja. E eu vou aproveitar, não estava isso combinado nada aqui, mas quando eu passei ali, cheguei e vi que o Daniel também vende o copo. E está até na promoção, né, Daniel? Tá na promoção. Venha para a gente comprar cerveja, né, especiais e outras. E o copo também. É quase de graça, baratinho. Efetivamente, nós estamos num lugar que está muito completo, né? Você tem a cerveja, tem um petisco, né? Tem uma pizzazinha também, que tem muita gente que gosta de tomar cerveja com um pedacinho de pizza, também vira petisco. E você ainda tem um copo especial para tomar cerveja especial, né? A Beer Cave está aí mostrando que essa possibilidade de uma cerveja realmente colocada na temperatura que o cervejeiro acabou de nos dizer que é ideal, porque às vezes você bebe uma cerveja quente e você fica zangado, né? Quem bebe cerveja e gosta de cerveja, quando pega uma cerveja e ela não está na temperatura ideal, é de doer, né? E aí não fica bom. Então aqui você tem essa possibilidade e os dois já estão conversando aqui. Quem sabe você vai encontrar também aqui na Beer Cave a Macaípa, que é a primeira cerveja especial de Macaé. Vou fazer o intervalo, daqui a pouco eu volto. E durante o intervalo, você sabe, nós vamos dar uma baixadinha mais nessa cerveja aqui. Eu volto já. A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente. GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco. E a partir das 18 horas, pizzaria do forno a lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa...
casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. No início desse ano, registramos em cartório o compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectadores, estamos de volta com o programa Raio X. Hoje, um programa falando sobre cerveja. Naturalmente, uma paixão nacional, homens, mulheres, quem é que não gosta de uma boa cerveja? Claro que a gente tem aqueles que têm a preferência por bons vinhos, mas num país tropical como o nosso, abençoado por Deus, essa loura, ela ocupa espaço importante na gastronomia brasileira. Podemos assim dizer que a cerveja está dentro do processo da gastronomia brasileira, Diego? Totalmente inserida. Você falou até do vinho, né? Eu sou apreciador de vinho também. Aprendi há pouco tempo, eu tinha um certo preconceito, uma certa rejeição do vinho, mas hoje eu bebo também vinho, além de cerveja. Mas tem uma característica muito interessante que difere muito o vinho da cerveja. Vocês têm muito mais possibilidade de harmonização de pratos com cerveja do que o vinho. Olha só, olha muito que novidade mais, que nós muito trouxemos mais aqui para o telespectador. Uma coisa que eu jamais imaginava, que a cerveja tem essas possibilidades maiores do que o vinho. A cerveja, o que acontece? O vinho é uva, né? Tem N tipos de uva, mas o vinho é muito mais limitado. Você vai de um vinho mais suave, um vinho com mais tanino, um vinho refrescante, mas você fica mais preso do que a cerveja. Pela quantidade de tipos de maltes que você pode inserir numa cerveja e cada quantidade vai contribuir para o corpo da cerveja, para o paladar da cerveja, e aí você tem uma quantidade de lúpulos também. Então, o que você consegue fazer numa receita de cerveja é muito mais abrangente do que uma receita de vinho. Aqui mesmo, vocês estavam bebendo aqui, eu estava ali fora com o paladar aguçado, né? Mas vocês estavam bebendo aqui com o Adriano uma Macaípa. A Macaípa, que é uma cerveja. Uma Macaípa no copo da Beer Cave. Exatamente. O copo é exclusivo, já vem inclusive com a marca aqui Beer Cave. Exatamente. Posto de Ipiranga está podendo, hein? E ela é uma Session IPA, aí você brincou e falou assim, a loira. E aí a gente levanta o copo e ela não é tão loira assim, né? E a gente vai ter cerveja amorenada, né? A gente vai ter cervejas escuras, vai ter cervejas de N tipos de paladares diferentes que você, com o prato que você escolher, você vai ter cervejas que combinam, fazem uma harmonização por contraste, que a gente chama. Então, uma cerveja que limpa o paladar do que você está comendo para intensificar a comida,
tem cervejas que vão intensificar alguma coisa que está naquele prato. Então, assim, você está comendo, vamos supor, um queijo muito forte, um queijo gorduroso, e você bebe uma cerveja bastante alcoólica, um pouco mais adocicada, você levanta o sabor do queijo. O vinho você não tem essa possibilidade tão grande. Esse recurso, né? Exatamente. Bem, nós vamos aproveitar que nós estamos diante de uma pessoa, de um beer sommelier, né, que efetivamente tem uma formação específica, pode nos ensinar, né, Daniel? De que forma a gente harmoniza. E no vinho é mais ou menos a mesma coisa. Você começa a beber no vinho, não entende muito, e às vezes começa a dar aquelas goladas, não sente nada, e cerveja é por aí também, né? Você tem que degustar a cerveja, né? A cerveja, para refrescar, ela tem um propósito, mas a cerveja para degustar e para harmonizar com um petisco, com uma refeição, já dá para perceber que diante de um conhecedor, que são coisas bem diferentes e que vão dar resultados ao seu paladar e à sua alma bem diferentes, né? O movimento, Fernando, da cerveja artesanal veio justamente para quebrar um pouco isso de que cerveja é uma bebida para você beber em grande quantidade só para ficar bêbado ou para curtir. A cerveja também é um produto, assim como o vinho, que você pode selecionar uma cerveja junto com uma refeição. Eu sempre escutei assim, as pessoas mais velhas que estavam acostumadas com uma cerveja só de larga escala e falavam assim, eu bebo, na hora que eu vou comer eu paro de beber. Não, existem cervejas, e a cerveja combina muito com o alimento. Junto. Exatamente. Você compra uma cerveja pensando no cardápio que você vai comer naquele dia. A cerveja serve para acompanhar, inclusive com doce. Tem muita gente que fala assim, cerveja não combina com doce. Combina sim. Tem cervejas maravilhosas que são feitas, produzidas para você comer junto com a sobremesa. Bem, ele foi ali na Beer Cave e trouxe alguns rótulos, nós temos ali quase que 100 rótulos, mas trouxe alguns, naturalmente a nova carga de cervejas especiais do Daniel está chegando aqui semana que vem, mas ele foi ali e buscou algumas aí que eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, identificasse e apresentasse cada uma dessas senhoras aí. A gente foi ali na Beer Cave do Daniel passar um pouquinho de frio, né? Porque elas ficam maravilhosas numa temperatura assim perfeita para consumo. Mas escolhe antes de entrar, entra, tira a cerveja e já vai degustar. O que a gente fez assim só para apresentar pouquinho uma escala aí, uma pessoal? ordem. Essas 3 cervejas aqui são as cervejas que a gente diz que são cervejas de massa, mas já umas cervejas numa área premium dentro das cervejas massificadas, para mostrar que a gente também, dentro da cerveja de larga escala, tem cervejas com um paladar um pouco mais apurado, para algumas pessoas que preferem uma cerveja um pouco mais elaborada, né? Então, acho que todo mundo conhece. A Heineken e principalmente a Corona, as duas já são cervejas mais trabalhadas no Brasil. A Corona é uma cerveja mexicana, bem leve, que é feita para você colocar uma rodelinha de limão ali dentro e aí ela fica mais saborosa. E a Heineken é uma cerveja por malte, um pouco mais amarga, mas nem se compara a algumas cervejas especiais que a gente está acostumado. Então, algumas pessoas até falam assim, eu bebo qualquer cerveja porque eu bebo Heineken. Não é assim. O processo de aprender a beber cerveja especial, ela passa por uma escala, senão o paladar pode estranhar e algumas pessoas têm até alguma rejeição, né? Rejeição. Por isso que talvez você tenha que aprender dentro dessa escala, né? Exatamente. Isso é importante que nós ouvimos agora, telespectador, que eu já ouvi muita gente, a Carmen, minha esposa, que gosta também de uma cervejinha, que ela não é de ferro, ela também às vezes sente essa dificuldade quando ela vai para a cerveja dito artesanal, especial, ela fala, mas essa cerveja, então nós acabamos de aprender uma lição com quem sabe. E vamos ouvir de novo como é que é a seleção. Isso daí é importante que você falou, Fernando, porque assim, a profissão de beer sommelier no Brasil é uma profissão muito nova. Muito nova. E às vezes um pouco desvalorizada, como a do mestre cervejeiro. Existem grandes bares que já abriram os olhos para isso e contratam um profissional para montar a sua carta de cerveja, ou então um bar muito grande focado nisso, tem profissionais dentro da casa para orientar. Porque às vezes você tem uma pessoa que tem uma predisposição a experimentar a cerveja artesanal, ela experimenta uma cerveja que o paladar dela não está acostumado, ou experimenta uma cerveja com uma comida que não vai combinar, e ela vai entender que a cerveja artesanal especial é ruim.
e nunca mais ela vai experimentar uma outra cerveja. Então, assim, a orientação, e a gente fez aqui um pouquinho disso, é próprio para isso. Eu selecionei cervejas assim, fáceis de beber para quem não está acostumado. São cervejas ditas especiais, todas elas de larga escala, de uma produção já maior, que chega no Brasil inteiro, então ninguém vai ter dificuldade de encontrar, exceto aqui a Macaípa, que é originalmente de Macaé, que você conversou com o Adriano aqui, que é o mestre cervejeiro, e a Trópica, que é aqui de Campos, que é um rapaz que começou no Rio e ele produz agora em Campos, também são duas cervejas regionais. Essas duas aqui é uma cerveja americana e uma cerveja brasileira, mas são cervejas que você encontra com facilidade em qualquer lugar. Aqui a gente vai ter o quê? Uma cerveja Pilsen clássica. Muita gente vai falar, então é igual a que a gente está acostumado aqui. Não, ela é bem diferente. É uma cerveja mais encorpada, mais maltada, uma cerveja que você vai sentir um gosto... Um grão mais apurado. Exatamente. Normalmente, cerveja Pilsen, Lager, você tem notas de fermento, notas de pão, não tem tanto aroma, não é uma cerveja tão aromática, é uma cerveja mais refrescante. Essa é a cerveja. Aqui a gente trouxe uma Blonde Ale, que, para o pessoal entender, assim, seria uma Pilsen de alta fermentação, vamos dizer assim. É uma cerveja corpo leve também, só que é uma cerveja que você tem um aroma maior. É uma cerveja mais aromática do que uma Pilsen, que são cervejas de baixa fermentação. Uma cerveja de trigo, que seria a Weissbier, que é uma porta de entrada para a cerveja artesanal, uma cerveja fácil de beber, que agrada ao paladar brasileiro. E aqui a Macaípa, que é a Session IPA do Bira, que já é uma cerveja um pouco mais encorpada, um pouco mais amarga, como vocês experimentaram aí. Vejam vocês, quando a gente traz um profissional, né, Daniel? E como é que é bom aprender, né? Você, telespectador que nos assiste aí há quase 20 anos, esse programa tem como fundamento trazer as pessoas que têm a capacidade nas suas especializações, né? E trazer pessoas que saibam aquilo que fazem, que possam transmitir para os nossos telespectadores aquele conhecimento que às vezes a gente não tem. Eu sei que, é claro, alguns de vocês conhecem, já têm até algum conhecimento, mas a grande maioria, a cerveja especial e artesanal no Brasil é um movimento mais novo, né? Um movimento mais recente. Já se fazia isso, mas hoje virou realmente, né, com a ascensão do Brasil no investimento cervejeiro no mundo, no mercado mundial, o Brasil passou a ser também uma possibilidade de laboratórios de novos produtos extraordinários, né? E isso faz com que a gente possa ter o prazer de vir a um posto de gasolina, né? Posto Ipiranga, vai estar lá no Posto Ipiranga. A propaganda nunca foi tão perfeita como nós vemos na televisão como agora. Quer beber cerveja de tudo quanto é tipo, de todos os modelos, super gelada, mais de 100 rótulos, vai no Posto Ipiranga. Daqui a pouco eu volto. A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente. GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco. E a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.
Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectadores. Estamos aqui no restaurante do Posto Ipiranga, aqui na Ajuda, e eu vou pedir ao Chimbinha, porque o Daniel tinha falado que quando chega mais ou menos para 5h30, ele começa a preparar a casa com os petiscos e com a pizza ao forno a lenha. Chimbinha, dá um close assim atrás de mim aqui, eu acho que tem um fogo já rufando lá atrás. Ó. É o forno da pizza, que também é um petisco para tomar com cerveja. Mas esse investimento, você também gosta de uma cervejinha, naturalmente, né? Esse gostar da cerveja contribuiu para que você fizesse esse investimento? Com certeza. Eu sou um apreciador da cerveja. Mas esse investimento específico na Beer Cave, no próprio restaurante, outro segmento que a gente tem, também foi em virtude da crise que a gente teve aí a partir de 2014, que a gente precisou se reinventar, né, no posto de combustível, porque se você for viver hoje só da venda do combustível líquido, não é suficiente para a gente pagar nossas contas, então a gente teve que investir em GNV, em troca de óleo, em restaurante, uma boa loja de conveniência, com padaria, né, e, claro, juntando isso, a cerveja, que é algo especial para mim também. Bem, e para nossa surpresa, além da Beer Cave, quando você tem uma coisa bem difícil, você procura onde? Posto Ipiranga. E aí, quando nós estávamos falando de cerveja, naturalmente surgiram os copos. E eu vou pedir agora para que o nosso Beer Sommelier fale da importância dos copos. E, por coincidência, você também encontra aqui os copos na Ipiranga, pelo menos 4 tipos de copos ele tem hoje, costuma ter outras variedades, mas hoje nós encontramos aqui 4 tipos de copos que eu vou pedir para que você possa explicar aos nossos telespectadores a função de cada copo e com que tipo de cerveja ele combina. Com certeza. A gente pegou aqui, né, os copos que são da Beer Cave. A gente tem... São 4 copos, 2 copos aqui são de Lager e de Pilsen. Como a gente falou, né, anteriormente, são cervejas que não têm tanto aroma, não tem tanta... Não é uma cerveja que tem a necessidade que você tenha um copo de muita boca aberta, um copo muito grande, para que você solte o aroma da cerveja. Então são cervejas para consumo mais geladas, porque também no Brasil não é muito usual, mas cada tipo de cerveja tem uma temperatura ideal para ela ser consumida. Existem cervejas que a gente precisa que ela seja consumida um pouco mais quente do que o que a gente está acostumado no Brasil. Então, por isso, para liberar o aroma. Não é o caso de cerveja Lager e cerveja Pilsen. Então, vocês podem ver que as duas são taças, né? Taças mais finas, mais retas, que a única função é mais a comodidade da pessoa em beber a cerveja e manter ela ali na temperatura ideal para ser consumida.
Depois dela, a gente tem aqui um outro copo, que é o copo de Vines, que é uma cerveja específica, é a cerveja de trigo. Se você olhar, normalmente é um copo maior, né? Todo mundo fala assim, porque o copo da cerveja de trigo é maior. É proposital. A cerveja de trigo, ela, quando você pega a garrafa, se você levantar e colocar contra a luz, fica um sedimento embaixo da garrafa. Esse sedimento nada mais é do que o trigo que decantou. Então, um serviço de cerveja de trigo, como é que ela deve ser feita? Você abre a garrafa, vai virando o copo bem devagar para fluir o líquido bem no cantinho da parede, porque é uma cerveja que, se você virar com ela reta, ela vai espumar muito e você não vai conseguir depositar toda a cerveja dentro do copo. Então, você vira, quando chegar mais ou menos no finalzinho aqui, faltando uns 2, 3 dedinhos, você deixa o copo, pega a garrafa, dá uma esquentada na parte de baixo, no fundo, para que aquele líquido que ainda está ali se misture e torne um líquido só, o sedimento e mais o finalzinho da cerveja que está ali, e aí você vira. Então ela cria um creme bem grosso em cima, bem denso, e ela fica toda distribuída dentro do copo. Mas eu posso beber uma cerveja de trigo no outro tipo de copo? Pode, a gente pode beber cerveja em qualquer tipo de copo, mas eu recomendo... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você não tiver um copo de Vines, né, se você não tiver tempo de vir aqui comprar, né, entendeu? Você pega 2 taças, né, e divide aquela cerveja, faz o mesmo processo, mas tirando sempre o sedimento final, que é o trigo, para que ele não fique depositado dentro da cerveja, senão você vai beber 2 cervejas, né, uma sem e a outra no final, que você vai ter aquele trigo, que é o charme da cerveja Vines. Essa é a técnica. Essa é a técnica. E o último copo, né, Fernando, só para a gente finalizar aqui a questão dos copos, é um copo de IPA, que a gente até usou aqui com a cerveja do Adriano. A nossa genuína Macaípa. Exatamente. A função dessa boca mais larga é justamente liberar esse aroma que tem que ter uma cerveja dita as ales, né, que são cervejas de mais aromáticas. Então, essa boca mais larga é justamente para o aroma fluir quando a gente estiver degustando uma boa cerveja. O que você, como um conhecedor do assunto, está vendo no mercado cervejeiro de Macaé? A gente tem aí hoje uma quantidade de cervejarias nascendo, e também aqui o cervejeiro de aluguel, que nós aprendemos aqui com... Cervejaria Cigana. Cigana, né? Que eu achei assim muito legal, né? Que é um trabalho compartilhado, né? Se você tem uma possibilidade de produzir em algum espaço que já tem uma infraestrutura maior, eu acho que é bom para todo mundo. Exatamente. Para quem também tem lá a fábrica, para ele ter uma condição de fazer com que o equipamento esteja funcionando continuidadamente, né? Mas, assim, como é que você vê o mercado de cerveja especial de Macaé? Eu venho percebendo que os eventos, as feiras, é difícil você ver um evento de cerveja que esteja vazio, né? Claro, melhor do que o outro, mais organizado do que o outro, mas, em regra geral, eles são bem frequentados e são bem prestigiados. Como é que você vê esse mercado de Macaé, da cerveja especial Macaé? Fernando, eu falo até assim por experiência minha, né, que eu faço organização de eventos. Você, inclusive, teve a gente faz um espaço de gastronomia que vendia várias cervejas. Eu já tive um restaurante que foi um dos primeiros em Macaé em venda de cerveja especial, e aí depois esse restaurante acabou migrando para delivery e deixou um pouco essa parte, e aí eu migrei para a parte de organização de eventos. Nós são 3 pessoas, são 3 sócios, e a gente começou com eventos pequenos para sentir o mercado, e a gente ficou muito surpreendido positivamente com o resultado de um evento que a gente fez em novembro, que foi o Macaé Beer Fest, onde a gente vendeu mais de 10 mil litros de cerveja. Chopp, né, porque é um evento de chopp, a gente conseguiu vender mais de 10 mil litros de chopp num evento. Vocês têm noção do que significa 10 mil litros de cerveja? Olha, é alguma coisa... para barriga nenhum botar defeito, né? Quase igual a gasolina, né? Nossa Senhora! Mas o povo para gostar de cerveja, que coisa boa, que mercado que a gente tem aí, né? Passaram, em média, 30 mil pessoas durante 3 dias de evento,
e mais de 10 mil litros de cerveja de chopp, na verdade, que a gente conseguiu mensurar, fora as garrafas que a gente acabou perdendo a conta e não conseguiu mensurar, mas foi uma coisa muito surpreendente. E o melhor de tudo, o que a gente ficou muito satisfeito, é que foi um evento familiar, desmitificando um pouquinho um evento cervejeiro, um evento de bebedeira, um evento onde tem um clima de confusão. Pelo contrário, a gente via muita família frequentando. Então, assim, eu vejo o mercado macaense muito propício a coisas novas, muito aberto para um crescimento desse mercado. Exatamente. Então, se você souber fazer um negócio legal, o próprio Daniel falou que está querendo fazer um evento aqui dele, entendeu? Eu acho extremamente válido, porque você uma outra parte da cidade, um outro público que está aqui também, exatamente, que quer também ter acesso a isso, né? E você apresenta bons produtos diferentes que muita gente não está acostumado, num preço acessível, porque normalmente o evento traz essa possibilidade de você produzir e vender com um preço mais acessível. Entendeu? Então, acho que assim... Por causa da quantidade até também, né? Pela litragem, né, vendida. Acho que Macaé tem tudo para ter bons eventos e melhores eventos cada dia mais. Continuar crescendo nesse mercado. Exatamente. Eu quero agradecer a você, telespectador do programa Raio X. Nós vamos fazer agora, se Deus quiser, em novembro, 20 anos aqui em Macaé, levando informação a você da cidade e também do município de Rio das Ostras. E agora eu convido você também a nos assistir na TV Bandeirantes, todos os domingos, às 7h30 da manhã, num programa em rede estadual para todos os municípios do estado, o programa Economia e Negócios, também com esse apresentador que vos fala. Até semana que vem, aqui na TV Litoral.